Olá, pessoal, tudo bem? Estou por aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês sobre alfabetização. Estive no encontro passado, quando a gente conversou sobre a concepção de alfabetização da rede municipal. Eu sou a Angélica, trabalho na divisão pedagógica da DRE Campo Limpo. Junto com a Cecília, acompanho as formações do ciclo de alfabetização, então, tanto dos professores, coordenadores pedagógicos e também dos estagiários, das estagiárias dos programas de estágio aí da prefeitura em parceria com as universidades. No encontro passado, a gente conversou sobre a concepção de alfabetização, né? Na nossa conversa fizemos aí relações com o filme Mucise, e deixamos como tarefa para vocês que vocês fizessem uma reflexão por escrito, né, sobre a concepção que a gente apresentou, a concepção de alfabetização, que a gente vai retomar um pouquinho hoje, e as intervenções que o professor fez com o Aziz no filme Mucise. A Cecília gravou um podcast no qual ela apresenta considerações a respeito das respostas, da tarefa, né, que vocês enviaram, das reflexões que vocês fizeram aí como tarefa, e é importantíssimo que vocês ouçam esse podcast, porque além de trazer reflexões, né, considerações sobre as reflexões que vocês fizeram, são retomadas algumas questões sobre a alfabetização, sobre a concepção de alfabetização que a gente começou a tratar na nossa conversa anterior e que hoje a gente vai dar continuidade. Então, conforme foi dito na nossa outra conversa, a gente teve uma mudança de paradigma com os estudos da psicogênese da língua escrita, da Emília Ferreiro, da Ana Teberoski. A gente passou de um olhar para o como se ensinava, né? Então, como se ensina a ler e escrever, como se ensina as crianças a trabalharem com o sistema de escrita alfabético, e passou-se então a ter como foco a forma como as crianças aprendem. Então, como que as crianças constroem as suas hipóteses, as suas ideias a respeito do sistema de escrita. E aí, a Emília Ferreiro, a Ana Teberoski, todos os estudiosos e estudiosas da psicogênese da língua escrita, desta concepção, vão apresentar essas hipóteses que as crianças constroem sobre o sistema e que vão avançando até que elas entendam de fato como que funciona o sistema de escrita alfabética. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre essas hipóteses. Então, considerar a forma como as crianças aprendem, considerar as ideias que as crianças constroem sobre o sistema de escrita, tem como um objetivo essencial que os professores, que as professoras alfabetizadoras possam fazer as intervenções necessárias, partindo dessas ideias das crianças e ajudando as crianças a avançarem nessas hipóteses, até que elas compreendam o funcionamento desse sistema de escrita. E aí, a gente teve contato com o material que foi disponibilizado para vocês pelo Cefai, na última formação anterior a essa, e o foco foi discutir as barreiras, né, as barreiras que impedem aí o acesso de estudantes, de crianças com deficiências a alguns princípios, alguns conceitos, algumas vivências, algumas experiências, e aí eu trouxe aqui um trecho que foi compartilhado com vocês, que vai dizer sobre as características e as potencialidades que são diferentes para cada pessoa, então não podemos julgar, pois o que é difícil para uns é extremamente difícil, o que é fácil para uns é extremamente difícil para outros, o que alegra alguns poderá causar dores em outros, assim são as pessoas, que é uma citação de Sebastião Vanderlei, que o pessoal do Cefai compartilhou nos slides, no material com vocês na formação anterior. E aí isso tem muita relação
com essa ideia, com essa concepção de alfabetização que considera as crianças e as suas formas de aprender e as suas hipóteses a respeito do sistema de escrita. Então, o professor, a partir desta concepção, o professor alfabetizador, a professora alfabetizadora vão partir dessas ideias, dessas formas de aprendizagem, de construção de hipóteses, de ideias das crianças, para pensar no planejamento, né, para planejar as intervenções e ajudar as crianças a irem avançando nesses níveis, nessas hipóteses, nesses conhecimentos a respeito do sistema de escrita. Então, existe aqui, dentro de uma turma de alfabetização, 3 ações importantes, necessárias e básicas do professor alfabetizador. A primeira é observar. E aí o Cefai, né, nessa formação anterior, trouxe essa necessidade também de observar as crianças, no caso com deficiência, entender as potencialidades, as dificuldades dessas crianças para poder eliminar as possíveis barreiras que possam existir, barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, comunicacionais, né, algumas outras que foram trabalhadas. O professor deve registrar aquilo que ele observa a respeito do que as crianças manifestam em suas aprendizagens, as hipóteses que elas manifestam nas atividades que são propostas, e então fazer as intervenções. E aí começa novamente, intervém, observa, registra, intervém, observa, sempre nesse ciclo que está, cada uma dessas ações aí estão articuladas e devem acontecer o tempo inteiro nas turmas de alfabetização. E aí, quando os estudos da Emília Ferreiro, da psicogênese, trazem, então, essa ideia, né, de que as crianças constroem as suas hipóteses, o professor tem instrumentos para que o professor faça a avaliação, para que o professor entenda qual é a hipótese de cada criança e as características de cada hipótese vão dar pistas ao professor de que intervenções ele deve fazer. Então, hoje, nessa conversa, a gente vai falar sobre as características de cada uma das 5 hipóteses e mais adiante, em outras conversas, em outros encontros, a gente vai discutir um pouco melhor como que o professor pode fazer as intervenções, que atividades podem ser propostas para que o professor ajude as crianças a avançarem. Então, uma primeira hipótese, um primeiro nível aí de construção das ideias da criança sobre a escrita, sobre o sistema de escrita, é o nível chamado pré-silábico, a hipótese, né, chamada pré-silábica. Dentro de cada um desses níveis, que são 5, pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético, há características. O fato de 3, 4, 5, 10 crianças estarem na hipótese pré-silábica não significa que todas elas pensam igualzinho à escrita. Então, nessa etapa, nessa hipótese, a criança não estabelece vínculo entre a fala e a escrita. Então, a criança ainda não entendeu que aquilo que a gente escreve é o que a gente fala. Ela imagina que a escrita é outra forma de desenhar, então, muitas vezes você pede para ela escrever e ela desenha, né? Ela usa letras do próprio nome, não necessariamente ela tem o repertório de letras do alfabeto, então ela tende a primeiro escrever com as chamadas garatujas, né, que são os rabiscos, outros sinais gráficos, e quando ela começa a utilizar a letra imitando a escrita que ela vê nos materiais escritos com os quais ela tem contato, a tendência é que ela comece utilizando as letras do próprio nome, que é por onde a gente inicia o processo de alfabetização. Muitas vezes elas misturam letras e números na escrita, elas têm uma hipótese de quantidade mínima de caracteres, então a criança, ela pensa que para ter alguma coisa escrita, ela precisa ter ali, geralmente, no mínimo 3 letras, e aí se você pede para ela escrever, por exemplo, a palavra boi, ela não vai escrever com menos do que 3 letras,
Se você pede para ela escrever a palavra formiga, ela também não vai escrever com menos de 3 letras, e muitas vezes ela vai utilizar uma ideia que é chamada de realismo nominal, que ela atrela a quantidade de letras que ela vai utilizar ao tamanho do objeto que ela está escrevendo. Então, boi ela vai escrever com muitas letras, porque é um animal grande, e formiga ela vai escrever com poucas letras, porque é um inseto, um animalzinho pequenininho. Então, ela não está pensando sobre a representação gráfica escrita, mas ela está pensando na imagem daquele objeto. Também há um momento do nível pré-silábico em que ela vai se preocupar com a variedade de caracteres, então ela não vai escrever dentro de uma mesma palavra 2 vezes a mesma letra. E na hora que a gente pede para a criança fazer a leitura do que ela escreveu, que é ali no momento em que ela está escrevendo, por isso que quando a gente vai fazer essa avaliação, que é chamada de sondagem, a gente faz individualmente, porque a criança escreve e lê o que ela escreveu, apontando o que ela escreveu, a criança faz a leitura que é chamada de leitura global, que ela lê e aponta assim, né? Cachorro, cavalo. Então, ela não vai silabando cachorro e apontando cada pedacinho que ela escreveu, porque ela ainda não está estabelecendo essa relação entre o falado e o escrito. E aí a gente tem alguns exemplos de escritas de crianças na hipótese pré-silábica. Então, o Odilei que escreve usando garatujas, né? Mas ele tem uma noção aqui do tamanho, né? Vejam que brigadeiro, que é uma palavra maior, ele escreve mais minhoquinhas, depois ele vai diminuindo, então ele faz uma diferenciação aí do tamanho, o nome dele ele escreve bem grandão. Existem algumas orientações para a realização dessa sondagem, então uma delas é que as palavras sejam do mesmo campo semântico, então aqui no caso comidas, né, coisas de aniversário, enfim, material escolar, animais, são geralmente as listas que são propostas, começar sempre pela polissílaba, então a palavra com 4 sílabas ou mais, depois a trissílaba, dissílaba, para depois chegar na monossílaba, porque a criança que tem essa ideia de no mínimo 3 caracteres, ela pode entrar num conflito quando você fala para ela escrever já boi logo de cara, ou aqui no exemplo que tem aqui bis, né? A criança ouve um som e na hora de escrever ela quer colocar 3 segmentos, né? E aí isso gera um conflito que às vezes trava a criança ali, ela não dá sequência na realização. A gente tem a Mônica, que usa vários grafismos diferentes, o espaço da folha também fica claro que ela ainda não tem muita noção da direção da escrita, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e ela faz uma mistura aí de sinais gráficos. Depois a gente tem a Carmen aqui, né? A Carmen escreve o nome convencionalmente, a Mônica também, o Odilei ainda não escreve o nome convencionalmente. A Carmen, ela mistura letras, números, né? E outros símbolos. Parece que escreveu, né? De cima para baixo, enfim, mas ela repete bastante os caracteres e alguns são as letras do nome dela, né? O E, o R, o A. Então, vejam, as 3 crianças estão na hipótese pré-silábica, mas cada uma utiliza alguns conhecimentos aí dentro que são característicos dessa hipótese, né? A gente tem aqui o Lucas e a Ana Carolina, então esse risco embaixo da palavra é a sinalização de que a criança fez a leitura global. O Lucas escreve com bastante letras, ele tenta usar, né, de ponta a ponta da folha, preencher todo o espaço. A Ana Carolina já controla um pouco mais a quantidade de letras, mas também faz a leitura global e usa aí mais vogais, né? Então, também são escritas pré-silábicas, mas diferentes, né, com características diferentes. Aqui a gente tem uma outra escrita, né, bem aqui representando aí o nome dos 2 animais, e a gente tem aqui a da Natália, que é uma lista de coisas de aniversário, e a Natália usa sempre as mesmas letras em todas as palavras,
na mesma sequência, e são as letras do nome dela. Então, não há uma diferenciação de uma palavra para outra, né? A Natália ainda não percebeu que brigadeiro não se escreve com as mesmas letras que refrigerante, que bolo, então ela não tem essa preocupação de diferenciar a escrita de uma palavra da escrita da outra, ainda não entendeu que se são palavras diferentes que a gente fala, a gente escreve também palavras diferentes. E aqui mais duas, do Fábio e da Dayana, todos com a leitura global, né? O Fábio também usa bastante letras do nome dele e outras letras. A Dayana usa letras mais aleatórias, mas ela faz uma diferenciação no tamanho das palavras. Em lapiseira ela usa mais letra, em caderno ela já vai diminuindo. E aí a gente tem, depois do nível pré-silábico, a gente tem o nível silábico, a hipótese silábica, que é quando a criança já começa a perceber que para cada pedaço que eu falo, eu escrevo um pedaço, então ela faz a relação entre a fala e a escrita. Ela acredita que cada letra representa uma sílaba, então se eu falo cavalo, ela percebe, né, que tem ali 3 pedaços e ela vai colocar 3 letras. Ela atribui ou não valor sonoro à letra, então tem o silábico sem valor sonoro, o silábico com valor sonoro. Sem valor sonoro é quando, por exemplo, na palavra cavalo, ela coloca 3 letras aleatórias que não são nem o C, nem o A, nem o V, nem o O. E com valor sonoro é quando ela coloca, por exemplo, o A no K, o A no VA e o O no LO, ou o C no K, o A no VA e o L no O, então ela usa uma letra de cada sílaba, né? Ela entra em contradição entre o controle silábico e a quantidade mínima de letras, então se eu falo boi, ela percebe 2 pedaços e ela vai querer colocar 2 pedaços, mas se ela tem a hipótese de que precisa de pelo menos 3 letras para escrever, isso vai gerar um conflito para ela, porque ela só ouve 2 pedaços, mas ela não aceita que dê para escrever com apenas 2 letras. E aí a gente vai fazendo perguntas e ajudando a criança a buscar informações em outras palavras de referência para ajudá-la a avançar nesse conflito cognitivo, né? E a leitura é termo a termo, cada pedaço que ela fala, ela aponta um pedaço na escrita. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Fábia escreveu Joaninha, ela aponta o T, o H, o I e o A. O F e o I que ela escreveu, na hora da leitura ela desconsidera. Então, ela está ouvindo 4 pedaços, ela aponta 4 letras. Cachorro, a mesma coisa. Ela escreveu com 5 letras, mas na leitura ela considerou só as 3. Uma para cada sílaba. E o gato também, escreveu com 5 letras, então a Fábia aparentemente não considera que tem algo escrito se não tiver aí 5, 4 letras, né? Mas na hora de ler ela só aponta o B e o E, porque ela só percebe o G e o TO, e as outras letras ela desconsidera. A Maria está um pouco mais bagunçado, mas vejam que a professora vai apontando, né? Sabonete. Então, aqui no caso da Fábia, ela não representa o som daquela sílaba, né? Então, Joaninha, o Jo é o T, o An é o H, então não tem o som, né? A Maria já faz alguns, às vezes aparece aí a vogal, né? Por exemplo, em sabonete, o Bo tem o O e o T, ou nete tem o E, então ela também vai lendo farinha, né? Ela faz ali, risca as letras que sobraram, né? Depois o André, uma lista de brinquedos. É sempre importante aqui, olha, a gente não tem quais foram os brinquedos que foram ditados aí, que a criança tinha que escrever, então é sempre importante, uma das orientações para a realização de sondagem é que palavras do mesmo campo semântico, do mesmo grupo, então lista de brinquedo, lista de comidas, de festas de aniversário, lista de animais, né? E que a gente coloque depois do lado, porque no caso de escritas não alfabéticas, não convencionais, a gente, se não tiver qual foi a palavra escrita, não dá para a gente saber o que a criança tinha que escrever, e também que a gente peça para a criança ler e depois anote como ela leu, se ela fez a leitura global, no caso das crianças que estão na hipótese pré-silábica, ou se ela foi termo a termo, um pedaço falado, um pedaço escrito, né?
O nível silábico alfabético, a criança compreende que a escrita representa a fala, ela vai tentando fazer a correspondência entre os sons e as grafias, ora ela escreve silabicamente, ora ela escreve alfabeticamente. Então, em alguns momentos, na mesma palavra, ela vai colocar uma letra para representar aquela sílaba, em outros ela vai pôr a sílaba correta. E ela também faz a leitura silabando, termo a termo. Um pedaço que eu falo, aponta um pedaço que eu escrevi, né? Aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de escrita silábica alfabética. Então, por exemplo, marimbondo, no ma da Aline ali, ela coloca o M e o E, né? Então, ela está tentando compor a sílaba, percebendo que a sílaba, na maioria das palavras, na maioria das vezes, a sílaba tem mais de uma letra, embora a gente tenha sílabas com uma letra apenas, né? Formiga, urso e rã. A monossílaba é mais difícil para a criança escrever, né? A criança não entende como que pode escrever rã apenas com 2 letras ou apenas com uma letra, no caso das crianças silábicas, né? Então, por isso que também uma orientação na realização da sondagem é começar pelas palavras com mais sílabas até chegar na monossílaba, que tem uma sílaba só, porque a criança já não começa tendo um conflito tão grande para resolver e de repente se recusa a realizar a sondagem, né? Então, aqui também as listas de brinquedos, vejam que horas a criança bola, por exemplo, aqui no Fabrício, né? Carrinho. Então, em alguns momentos ele coloca as 2 letras da sílaba, em outras uma letra apenas para cada sílaba. E o nível alfabético, que é quando a criança entende o funcionamento do sistema de escrita alfabética. Ela compreende que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores menores da sílaba, ela conhece o valor sonoro de todas ou de quase todas as letras, e ela compreende que a escrita tem uma função social que é comunicar. Eu escrevo para comunicar alguma coisa, para compartilhar alguma coisa, para que alguém leia um convite de aniversário, uma receita para fazer aquele bolo, enfim. No nível alfabético, a criança ainda pode cometer erros ortográficos, né? Porque a gente tem um sistema de escrita que, por exemplo, casa, a criança, na fala, a criança ouve o som do Z, mas a palavra é escrita com S, então ela está ainda entendendo esse funcionamento e ainda vai escrever com alguns erros, né? Então, aqui a gente tem a Ana Carolina, ó, não precisa nem apontar do lado qual foi a palavra que foi ditada, porque ao ler a gente consegue entender o que ela tinha que escrever, mesmo tendo erros. Geladeira, torneira, mesa e pia. Então, geladeira está faltando o I, em torneira falta o R no tor e o I no nei, e mesa tá com Z, e pia ela escreveu certo. Depois tem um bilhete, eu fui lá no Parque da Mônica, não precisava ficar preocupada, eu vou voltar logo, 1h da tarde eu vou voltar com a minha amiga Vivian. A Maiara escreveu um bilhete para a mãe, então tem uma série de erros ali de escrita, mas a gente consegue ler o que está escrito. A mesma coisa acontece aqui na escrita do Rodrigo, que reescreveu a Lenda do Diamante. Então, tem alguns problemas de segmentação, né? Escreve se chama junto, passou-se muitos dias, então põe o S separado ali, passou-se, escreve assim, mas a gente consegue fazer a leitura e entender o que foi escrito, né? Então, era isso que a gente queria, assim, compartilhar com vocês a respeito das hipóteses de escrita que são observadas, que são consideradas aí quando a gente trabalha com alfabetização, e que a gente parte dessa observação, desses registros que a gente faz
das falas das crianças, de como elas fizeram a leitura, do que elas escreveram, e a gente vai avaliando qual é a hipótese, como que a criança está pensando essa escrita para poder fazer as intervenções. Essas 5 hipóteses, algumas crianças ficam mais tempo em cada uma delas, outras avançam mais depressa, também depende muito de quanto que a criança tem de contato com a escrita, não só dentro da escola, como fora, quais são as situações que são propiciadas para essa criança dentro e fora da escola de contato com material escrito. Elas têm uma sequência, né? A criança não vai ir para o silábico alfabético sem ter passado pelo silábico anteriormente, porque é um processo de construção do pensamento a respeito da escrita. Então, a gente vai deixar como proposta para vocês a gente deixou 2 textos para a leitura complementar, para saber mais, um da Bia Gouveia e um da Rosaura Soligo, e a gente também deixou como atividade um formulário no Google para vocês analisarem algumas escritas de algumas crianças e poderem tentar entender qual é a hipótese de escrita daquela criança e também colocar, além de colocar qual é a hipótese de escrita que vocês acham que aquela criança está, a partir daquela escrita que vocês vão analisar, colocar o que aquela criança já sabe sobre a escrita. Então, é uma criança que está na hipótese pré-silábica, mas ela escreve usando letras, ela ainda usa garatujas, dá para perceber se ela já entende a direção da escrita, se ela varia as escritas dela, não escreve tudo igual, considera o tamanho das palavras. Então, fazer esse exercício de olhando para essas características que a gente apontou aqui no vídeo de cada uma das etapas, esses slides vão ser disponibilizados também para vocês, e fazer a tarefa lá de fazer esse exercício de analisar escritas e tentar identificar qual é a hipótese da criança e quais conhecimentos as crianças têm a respeito da escrita. Então, agradeço, eu e a Cecília, né, em nome dela também, por esses momentos que estamos tendo com vocês. A gente se encontra em breve. Até mais, pessoal. Bom trabalho, boa formação, e a gente vai se encontrando.